E como eu já havia dito, né, antes de pôr a aula para gravar, hoje nós iremos utilizar essa nossa aula como uma revisão para que nós possamos relembrar, né, as orações subordinadas adverbiais. É, o conteúdo da nossa atividade avaliativa são os pronomes relativos, plural do substantivo composto, oração subordinada adverbial e as orações adjetivas. Mas as orações subordinadas adjetivas, elas entraram na prova de maneira bem fácil. Só para que vocês. Só para que vocês possam identificar quais são as explicativas e as restritivas. Então, é uma matéria bem simples, né, nesse âmbito, nessa parte, porque as orações subordinadas adjetivas, elas são classificadas somente de duas maneiras, né? As explicativas e restritivas. E qual é a diferença entre elas? No caso, a diferença primordial é a vírgula. Né? Então, se a oração adjetiva vier entre vírgulas, a gente já sabe que é explicativa. E se a oração adjetiva não tiver vírgula, a gente já sabe que é restritiva. Né? E como é que eu vou saber que a oração é adjetiva? Muito simples. Quando eu puder inverter mentalmente o que também introduz a oração subordinada adjetiva, pela expressão o qual ou suas flexões. Eu já dei isso na videoaula e já dei isso na aula online para vocês. Né? Então, eu acredito que vocês tenham feito as anotações, tenham memorizado isso de alguma maneira. Que mais? Nós só teremos uma questão sobre plural do substantivo composto. Somente uma. Então, eu acredito também que vocês não tenham dificuldade, né, em fazer, até porque vocês estarão na casa de vocês. Enfim, eu acredito que o ambiente será propício para se fazer uma boa avaliação. Mas notem, pessoal, que é importante vocês se comprometerem, né, vocês se responsabilizarem com essa questão de fazer as avaliações em casa, né? Porque nós não estaremos perto de vocês e eu acho interessante vocês realmente se proporem a fazer as atividades avaliativas realmente como se fosse uma prova dentro de sala de aula, dentro da escola, até porque é importante até mesmo para vocês saberem como que estará o desempenho de vocês. Porque a nota nesse momento, sinceramente, é o que menos importa. O que nos importa enquanto educador, enquanto professor, enquanto escola, é saber se os nossos conhecimentos estão chegando de forma positiva para vocês, alunos, na casa de vocês, na residência de vocês. Então, se vocês fizerem, né, com ajuda, vamos dizer assim, vocês talvez não tenham a verdadeira noção se aprendeu aquilo ou não. Então, por isso que se torna tão importante neste momento vocês serem verdadeiros consigo mesmo. Vocês realmente se proporem a fazer a atividade. Porque, posteriormente, quando receber a atividade corrigida, vocês poderão questionar: ah, professora, o que é isso? Eu não entendi, eu fiz dessa maneira, a senhora explicou dessa forma. Enfim, aí a troca, né, entre professor e aluno será muito mais positiva, será muito mais vantajosa. Então, prestem atenção, quando vocês pegarem as avaliações, sinceramente, vocês terão um tempo, né? Terão alguns dias com as avaliações. Então, se proponham realmente, sentem, né? Se concentrem, se organizem, escolham um espaço dentro da casa onde não tenha tanto barulho, tantas interrupções. Escolham o melhor horário do dia,
né? Ah, hoje eu vou fazer tal prova, então vou sentar, né? Tomo um café, ou então depois do almoço, enfim. Escolha um momento para poder fazer aquela atividade, mas para você se comprometer com aquilo, entendeu? Porque eu acho muito importante nesse momento a gente não se enganar de maneira nenhuma. A gente ser o mais verdadeiro possível consigo mesmo. Até porque nós estamos longe um do outro, né? A escola, enquanto escola, está se desdobrando para fazer o melhor para vocês. E vocês, na casa de vocês, como os responsáveis, com certeza eles também estão fazendo a mesma coisa. Então agora chegou a vez de vocês também fazerem o melhor. E nessas avaliações seria um grande divisor de águas, né? Porque a gente saberia realmente se está chegando o conhecimento, se vocês estão aprendendo de fato, se está sendo de maneira positiva, o que a gente pode melhorar, o que a gente pode parar de fazer, enfim. Aí seria até mesmo um termômetro para a gente saber o que é melhor e o que é pior, tá bom? Eu estava dando um tempo, né? Porque como vocês viram, toda hora foi entrando gente. É por isso que eu espero sempre uns 5 minutinhos. Ó, ainda tem gente entrando. Eu sempre espero alguns minutinhos para começar a matéria de fato, né? Porque algumas pessoas chegam um pouco mais atrasadas, até mesmo por conta de internet, enfim, porque todos entram numa mesma hora. Eu entendo tudo isso. Então, agora já são 8h14. Eu acredito que realmente a grande maioria já esteja aqui e a gente já possa começar. Bom, aqueles que entraram depois, bom dia, sejam bem-vindos. Espero que vocês tenham tido uma boa terça e uma boa quarta-feira. Hoje nós vamos relembrar as orações subordinadas adverbiais e vamos copiar um exercício que eu vou apresentá-los. Tá? Era isso mais importante, as informações que eu dei anteriormente. Então vamos lá. Deixa eu ver se é isso. Então, como todo mundo já sabe, as orações subordinadas adverbiais, elas funcionarão como advérbio na frase, tá? Não é necessário vocês copiarem, porque é uma matéria que nós já vimos diversas vezes. O que eu preciso hoje é que vocês copiem o exercício. O exercício será importante vocês copiarem, tá? Mas esse slide que eu vou passar antes do exercício é somente para que vocês possam relembrar aquilo que nós já demos. E na hora do exercício, em caso de dúvida, no módulo 2, as primeiras páginas são voltadas para a oração subordinada adverbial. Aí vocês podem pesquisar no módulo 2 para poder fazer a atividade que eu vou passar. Ok? Isso aqui é só para vocês relembrarem. Então, as orações subordinadas adverbiais, elas funcionarão como advérbio na frase. O que vem a ser advérbio? Advérbio é o termo que qualifica, que caracteriza um verbo, tá? Então, se eu digo cheguei, cheguei é um verbo. Cheguei agora, cheguei tarde, cheguei hoje, cheguei ontem, cheguei cedo. Todas as palavras que estão ligadas ao verbo cheguei, elas funcionam como advérbio. Então, as orações subordinadas adverbiais, elas estarão sempre funcionando como um advérbio. Elas estarão sempre ligadas a um verbo. As orações subordinadas adverbiais são aquelas que possuem a maior classificação. De todas essas que a gente vem estudando, que a gente vem trabalhando, as orações subordinadas adverbiais é a que tem maior número de características particulares, né? Então, nós iremos rever todas elas. E todas elas que a gente vai rever terá exemplo, tá? Para que fique mais fácil, para que todos possam relembrar de uma melhor maneira. Tá bom? Então, vamos lá. Como eu havia dito, para que servem as orações adverbiais.
elas estabelecem relações, tá, importantes na construção de um sentido de um texto. Então, elas inserem a noção de tempo, de finalidade, de condição, concessão, comparação, concomitância, causa e consequência. Concomitância ali é a mesma coisa que proporção, tá? Só para que vocês saibam. Então, vai estar sempre estabelecendo uma relação entre dois fatos. Nós aprendemos que existe o período composto por coordenação e por subordinação. Quando a oração é subordinada, é sinal de que ela é dependente. Ela depende de outra para ter sentido. Então, a oração subordinada adverbial, ela ocupa exatamente esse espaço de dependência. Ela vai funcionar como um advérbio, mas ela precisa de uma outra oração, ou seja, da oração principal, para que ela tenha sentido. Porque ela sozinha ela não estabelecerá sentido, porque ela é subordinada. Quando trata-se de oração subordinada, essa oração requer ajuda para que ela possa ter sentido, porque ela sozinha não vale de nada, tá? Só para que vocês lembrem, relembrem, porque são matérias pertinentes do final do 8º ano e do início do 9º ano, tá bom? Aí nós vamos começar, né? As orações. A primeira, causal, o nome já diz, indica causa. Nós iremos perceber que o porquê ele vai estabelecer a relação de sentido com a oração subordinada causal e com a oração coordenada explicativa, tá? Nós iremos aprender isso também, iremos visualizar isso. O porquê, ele equivale a pois, né? E quando o pois, ele tem ideia de explicação, o pois, ele vai ter a ideia de explicação quando ele vier antes do verbo. Então, se eu digo assim, o chão deve estar molhado, pois choveu durante a noite. Esse pois equivale a porquê? Equivale a uma explicação. O chão deve estar molhado, pois choveu durante a noite. Pois choveu. O pois veio antes do verbo chover. Então, aí ele estabelece o sentido de explicação. Agora, se eu digo para vocês, o chão está molhado, vírgula, choveu, pois, durante a noite. Esse pois, depois do verbo, equivale a logo, equivale a então. Logo, então, ele será conclusivo. Assim, a gente pode estabelecer uma relação de semelhança, né, com o porquê. O porquê, hoje, neste momento, nós estaremos trabalhando somente com ele nas orações subordinadas adverbiais causais. Mas ele pode ser também coordenado explicativo. Aí você vai se lembrar do pois. O pois antes do verbo é explicativo e o pois depois do verbo é conclusivo. Tá bem? Então vamos lá, continuar. Deixa eu passar aqui. Não, aqui ainda é da. Aqui não precisa, aqui. Oração subordinada adverbial comparativa. Né? Então, o nome já diz, estabelece uma comparação. Então, aí nós temos as conjunções, as principais, né? Mais que, menos que, tão quanto, e o como, propriamente dito, que é a que a gente mais utiliza. Mas aqui nós temos 2 exemplos. Vinícius era mais esforçado que o irmão, e Léo é tão esforçado como o irmão. Então, repare, para se estabelecer o elemento de comparação, nessa aí, nas duas, nós utilizamos uma locução conjuntiva, né? O que é locução mesmo? É quando eu utilizo 2 palavras para formar uma única expressão. A conjunção comparativa aqui
aqui é o como. Mas a locução conjuntiva que nos indica comparação é o mais que, menos que, tão quanto. Por quê? Porque são duas palavras estabelecendo uma única relação. Tá bem? Concessiva, né? Nos dá a ideia contrária das coisas, né? Então aí nós temos embora, conquanto, apesar, não obstante. Não obstante, dificilmente nós utilizamos, né? Porque hoje a gente já se utiliza de outras conjunções para estabelecer uma comunicação. Porque o público hoje, ele não se faz tanto de uma linguagem culta, né? A gente se utiliza mais da linguagem coloquial, até mesmo no nosso dia a dia, tanto na nossa vida acadêmica também. Não obstante, ele era muito utilizado no início do século XX, no final do século XIX, porque a gente hoje realmente não tem esse hábito de utilizar essa expressão, essa locução conjuntiva. Mas ela existe, tá? Então, apesar de que, se bem que, mesmo que, posto que, ainda que, em que pese. Em que pese também é a mesma coisa, utilizada somente no início do século e no final do século retrasado, né? No século XIX. Então, vamos lá. Todos se retiraram, apesar de não terem terminado a prova. Mesmo que ele tenha razão, posicionar-me-ei contrário às suas ideias. Reparem que na segunda frase nós temos o verbo de uma maneira esquisita, né? Nós aprenderemos colocação pronominal no último bimestre desse ano. Eu espero sinceramente que já estejamos dentro de sala de aula. Então, posicionar-me-ei ali é um caso de mesóclise, onde o pronome vem no meio do verbo. Então, reparem, tá? Nós vamos aprender o que é próclise, mesóclise e ênclise. É uma colocação pronominal. Mas isso não é matéria para agora. Só estou explicando porque vocês estão visualizando um verbo aí que está um pouquinho diferente. Tá bom? Então, vamos lá. Condicional, a gente já sabe que dá a ideia de condição. Geralmente, a gente utiliza o se e o caso, né? No entanto, olha quantos nós temos, né? A menos que, desde que, contanto que. Enfim, temos os exemplos também. Você terá um futuro brilhante desde que se esforce. Contanto que se esforce, conquistará aquela garota. A continuar agindo dessa maneira, tudo se dificultará. O último exemplo, a gente vê que o verbo está no infinitivo e foi utilizado a preposição a. Quando isso acontece, a gente também pode chamar de uma locução conjuntiva condicional. Mas eu quero que notem uma coisa. Esse último exemplo em especial, vocês aprenderão muito mais no ensino médio, tá? Por quê? Porque no ensino fundamental 2, vocês aprendem as orações subordinadas adverbiais de maneira nada entendido, nada implícito, tudo às claras. A partir do ensino médio, vocês lidarão com essa mesma matéria, sendo que de maneira mais aprofundada. Então, não se prendam neste momento ao último exemplo, porque a gente não vai trabalhar assim, dessa maneira, tá bem? Conformativa nos dá a ideia de conformidade, né? O maior exemplo aí é o conforme, perdão, e o como com ideia de conforme, né? Porque o como tem ideia de comparação e de conformidade. Então, quando eu digo danço como a música, você já sabe que eu não estou comparando, eu estou usando a ideia de conformidade. Por quê? Porque eu inverto mentalmente. Danço conforme a música. Opa, se encaixou. Então, o como aí dá a ideia de conformidade. Tá bem? E aí a outra, como combinamos, não. Subordinado. Entrar atrasado dá nisso. Aí a outra, como combinamos ontem, eis os documentos. Conforme combinamos ontem, eis os documentos. Toda vez que eu puder fazer mentalmente a inversão do como com conforme, aí eu já sei que o como ali naquela oração está funcionando como conformativo.
Consecutiva nos dá a ideia de consequência. Também, na maioria dos casos, nós utilizamos a locução tão o que, tanto que, tal o que, ou até mesmo o que sozinho, tá? Então, aí nós temos duas frases. Ele fala tão alto que não precisa do microfone e ele é de tamanha capacidade que a todos encanta. Tá? Mas eu posso também falar perfeitamente. Choveu tanto que a minha rua ficou alagada. Então, tudo vai indicar uma consequência de um fato anterior, tá? Então, consecutivas. São matérias que vocês já viram no final do oitavo e no início do nono. Então, eu só estou passando realmente. Temporal nos indica tempo. No nosso dia a dia, a que a gente mais utiliza é o quando ou o enquanto. É o que a gente mais utiliza. No entanto, nós temos outras. Temos sempre que, assim que, desde que, logo que e o mal. Aí vocês podem ver aí. Fico triste sempre que os alunos chegam atrasados. Também podemos ver a ideia de tempo com o verbo no infinitivo junto com a preposição, aí no caso a combinação de a mais o. Também essa última frase vocês trabalharão muito mais no ensino médio desta maneira, tá? E afinal, aí funciona com a ideia de finalidade. Na maioria das vezes, nós utilizamos o para quê, que nos dá essa ideia, mas também temos o a fim de que, e o porquê é muito difícil a gente utilizá-lo com a ideia de final, tá? Proporcional nos dá a ideia de proporção, a proporção que, a medida que, são os mais utilizados. À medida que o tempo passa, mais experientes ficamos, tá? Aí agora, o que vai acontecer neste momento? Deixa eu voltar. Bom, agora eu quero que vocês, por favor, peguem seus cadernos, coloquem a data de hoje. Estou apresentando um exercício para vocês. Lá em cima está assim, testes. Testes é só porque são questões realmente para vocês se testarem, realmente. Para saberem se sabem ou não, se lembram ou não. Então, eu quero que vocês copiem. Ela vai até a número 6. Todas elas serão de marcar. Então, vocês terão o trabalho só de copiar, que depois a gente só vai marcar. Tá bom? Quando vocês terminarem de copiar a número 2, vocês peçam para eu subir a tela. Ou então, quando saírem da número 1, letra A, B e C, eu subo mais um pouquinho. Vão me falando pelo chat, por favor. Tá? Coloquem a data de hoje, 16 de julho. Exercício de revisão de português. E copiem para mim, por gentileza.
todos já copiaram as 3 primeiras letras da número 1? Eu posso subir a tela? Pronto, eu tava no Subir sim, finalzinho da. pode subir sim. A da número um pode subir. Eu tava no finalzinho da C. É o quê? Eu tava no finalzinho da C, eu parei em desde que você. Tá devagar, hein? Pra copiar, hein? Acelera! Então, Desculpa. já Não, para. agora pode passar, pode passar. É só uma palavra mesmo. Eu já li. Pode abaixar.
Subo a 2, pessoal. Posso subir? Ainda não. Espera um pouquinho, espera um pouquinho. Calma aí, espera um pouco. Posso subir a 2. Sim. Sim. Verdade. Então avisa, né, Iago?
Eu perguntei, posso subir a 2? Aí você põe, espera rapidinho. Pode subir a 2, tá? Rian, posso subir a 2? Eu falei que pode, pode. É porque ficou ruim. Eu não te ouvi. A 3 já foi? Posso subir a 3? Calma aí, tô na D, tô na D. Tá bom, espera. Mas quando acabar você me fala, tá bom? Por favor.
Mas Rian também tá. Peraí. Rian tava na letra B. Aí eu vou esperar. Pra subir logo ela. Pronto, agora pode. Mais alguém? Posso subir? Pode subir, pode subir. E eu subi a 3. Tirou a 4? Você tirou a 4? Calma. Querer, desculpa. Não foi intencional. Pronto. Desculpa. Não briga comigo hoje, Carlos, porque nós estamos felizes porque fomos campeões ontem. Fazer o quê, né? Até quando joga mal, já ganha, né? Estamos Aceita. mal acostumados. Linda. Flamengo, né, Tatiana? Flamenguista, olha que beleza. Joana, Oi, me faz uma gentileza? pode falar. Foto do 4, do 5 e do 6, põe no grupo. Já são 8h56, eu tenho que fazer a chamada. E na segunda-feira eu vou corrigir essa atividade. Então vocês façam, por favor. Tá bom. Bem? Então tira a foto para eu subir e você tirar. Tirei já, pode seguir. Tá, peraí então. Tira a foto da 6, Tirei. joga no grupo e explica que é uma atividade que é para fazer, que na segunda-feira eu vou corrigir. Ok? Para todos, pessoal. Tá? Tenho que fazer a chamada. À medida que eu for chamando o nome do aluno, ele pode ir saindo. E daqui a pouco a gente retorna com a aula de redação. Ok? Eu vou precisar do livro de produção de texto, tá? Então vocês Ok. vão com ele, tá bom? Vou fazer a chamada. Vou parar de compartilhar a tela, porque já está no grupo do Zap, tá bom? Vamos lá. À medida que eu for chamando, pode ir saindo. Bebam água, vão ao banheiro, tomem café. 9h20 a gente está de volta, tá? Então, Alex e Vidinha. Presente. Obrigada, meu amor. Até daqui a pouco. Alex Reis. Com certeza. Vamos ficar aqui de papo, Rafael. Como a gente sempre faz, né? Você parece, né, Rafa? Ana Clara. Obrigada, até daqui a pouco. Ana Carolina. Obrigada, até daqui a pouco. Arthur. Arthur Viana. Eu, presente. Meu amor, obrigada. Brenda. Não. Obrigada. Bruna. Ok, obrigada. Caetano. Caetano, bom dia. Obrigada. Carlos Gabriel. Foi ele embora, tchau. Tá, amor, até daqui a pouco. David Sá. Davi Miranda. Eu. Obrigada, Davi. Até daqui a pouco.
Anthony, aqui, obrigada. Francisco. Não. Gabi de Souza. Ótimo, obrigada. Giovana também, obrigada. Iago. Obrigada. Joana. Tô aqui. Tchau. Até daqui a pouco. Júlia. Júlia não. Obrigada. Caio. Caio Silva não. Kemily. Oi, tô aqui. Beijo. Um beijo. Letícia. Beijo, querida. Até daqui a pouco. Lorena. Beijo, amado. Até daqui a pouco. Luiz Carlos. Presente. Luiz Carlos Torres. É Vidinha quem responde? Eu respondi pra ele, mas ele tá online, mas ele tá aí. Não faça isso, por favor. Por isso que eu falo um por um. Luiz, meu filho, que bom que você conseguiu vir. Fico feliz. Espero que você venha sempre agora, tá? Marcos Vinícius. Marcos Vinícius está aí. Maria Eduarda Silva. Maria Eduarda Fontes. Maria Eduarda Perestrelo. Mariana. Mari tá aí. Matheus de Souza. Obrigada, querido. Natan. Obrigada. Pedro Henrique. Presente. Obrigada, amor. Felipe. Rafael. Obrigada, querido. Rian. Eu tô aqui. Desculpa. Nada, amor. Tudo bem. Samuel. Oi, Samuel. Obrigada. Sara. Não. Stephanie. Obrigada, Stephanie. E Tayana. Tayana também está aí que eu estou vendo. Bom, Mariana deve estar cochilando porque não me respondeu. Tá, até daqui a pouco, amores. Vão ao banheiro, bebam água, tomem café, tá? Até daqui a pouquinho.